lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um look não binário. Pra começar. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Mídria, e no episódio de hoje de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo, eu quero conversar com vocês sobre um tema que já faz um tempo que eu venho querendo falar aqui no podcast, mas que eu ainda estava entendendo exatamente de que maneira abordar, não só a partir da minha experiência pessoal, individual e subjetiva como uma pessoa não binária, mas também a partir de um referencial filosófico e político de por que eu me afirmo e me entendo como uma pessoa não binária. Então, se você me acompanha aí pelas redes sociais, aqui no podcast, na minha poesia, enfim, é muito provável que você já tenha, em algum momento, se deparado com essa perspectiva de que eu me refiro a mim mesma no neutro e com os pronomes ele, dele. Então, acho que é um pouco por aí que eu quero começar, explicando por que esse episódio vem agora, num momento em que eu sinto que eu tenho um pouco mais de compreensão exatamente do que eu quero falar sobre não-binariedade aqui no podcast. E aí, para começar, eu queria trazer para vocês um poema, que é um poema que está nesse livro aqui, Felizes por Enquanto, escrito sobre outros mundos possíveis, de Geni Nunes, nossa pessoa diva queen, da não monogamia, mas também de muitas outras coisas, da luta indígena e por aí vai. E aí, ali pela página 128, 129, Geni traz um poema que se chama Desistência de Gênero. E eu sinto que esse poema traz muito do ensejo do que eu quero abordar aqui como perspectivas que constroem a minha noção sobre o que é não-binariedade e sobre que tipos de mundo a gente pode pensar a partir da não-binariedade. Então, no poema, Geni diz assim: Desistência de gênero. Minha inteligência não é feminina, nem masculina. Minhas orelhas não são femininas, nem masculinas. Nenhum órgão do meu corpo tem gênero, nem meu fígado, meus rins, meu coração. Meu sexo é tão biológico quanto meus ombros. O vento cuida de nós, os rios matam nossa sede, a terra nos abraça e nos cuida. Nem por isso o cuidado é feminino, nem masculino. Os rios também têm curvas, nem por isso são mulheres. O sol que aquece as plantas não é homem, nem mulher. A terra florescendo, a chuva caindo, não são mulheres, nem homens. Da mesma forma que um raio não é homem, nem uma borboleta é mulher, o binário de gênero nos descreve muito mal. Quando dizem que só humano pode ser homem e mulher, querem dizer que ou se é humano ou se é bicho. Só elogiam o humano /humanizado porque veem bicho como ofensa. Entre aspas, parece animal quem não é civilizado. Da hierarquia do humano entre si e com os demais seres decorrem todas as violências. Se o mundo colonial nos vê e classifica desde seus critérios, não será por isso que tomarei como saudáveis suas regras. O folclore de gênero não faz sentido para mim, nem sua mitologia de que a cor rosa do céu é cor de mulher e o azul do mar cor de homem. Cuidado, afeto, sensibilidade, força, inteligência, tudo isso existe no mundo e não é coisa de mulher, nem de homem. Ser humano não significa ser mais um dentre muitos bichos, mas o principal, o mais importante, o melhor. Isso é precisamente o que não sou, o que não somos. A despeito de todas as ficções coloniais, com orgulho digo, não sou mulher, nem homem. Eu acho que esse poema traz aqui um ótimo ensejo para a gente começar a conversar. E eu anotei muitas coisas sobre o que faz sentido para mim pensar a não-binariedade junto dessa perspectiva de Geni e de outros pontos. Mas, começando, né, eu acho que o primeiro ponto que vem para mim é a importância, na minha perspectiva, de pensar a não-binariedade aqui, nessa conversa com vocês, como um caminho que é conceitual,
junto, obviamente, da expressão e performance de gênero que existe no corpo de pessoas não binárias, sendo que as duas coisas estão muito conectadas, muito juntas e ganham materialidade, né, a partir justamente do corpo e da existência de pessoas que vivem a não binariedade. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito caro para todas as coisas que a gente discute aqui no podcast, é a ideia de pluriversalidade de um filósofo sul-africano que se chama Mogobe Ramose. Tem um episódio muito bom do Afrofuturo, que é o podcast da Morena Mariá, em que ela fala sobre essa ideia de pluriversalidade. Mas, em resumo, a pluriversalidade é um conceito que se opõe à universalidade. E universalidade, muitas vezes, é uma coisa que a gente não discute muito sobre, que a gente não pensa muito sobre, que está dada justamente porque ela é universal. Mas a universalidade está dentro dos parâmetros daquilo que constitui a história universal, a história principal do mundo, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo de documento que materializa essa noção de que existiria um lugar universal, um lugar comum, um lugar de igualdade entre todas as pessoas. E aí, a pluriversalidade vem disputar essa perspectiva no sentido de propor que a gente saia dessa história universal, porque ela tem como base o pensamento colonial por essência. Então, aquilo que a gente pensa como universalidade, por exemplo, no que a gente aprende na escola, né? Os conteúdos que chegam pra gente no período da nossa formação, quando a gente está aprendendo o que é a história do Brasil. Primeiro que tem muitos povos que existem nessa terra, que a gente chama de Brasil a partir do olhar colonizado de Portugal e, enfim, da Europa e de toda a história de dominação, de imperialismo, de invasão dos territórios. Então a gente chama de Brasil, mas tem outros povos, outras culturas coexistindo nesse mesmo território que nós, que fomos colonizados e que olhamos para o mundo dessa forma, e que não chamam esse território necessariamente de Brasil. Então, para pensar um pouquinho essa perspectiva de pluriversalidade como um elemento da nossa conversa aqui hoje. E um outro exemplo que eu acho bem bacana de trazer é sobre o tempo e diz respeito ao calendário Yorubá. Então, o calendário Yorubá, atualmente, neste ano que estamos, de 2026, depois de Cristo, então, colonialismo, imperialismo, a influência da Igreja Católica e por aí vai, né? E eu vou falar já já mais disso também. O ano Yorubá é o de 10.068. E uma coisa interessante também sobre os Yorubás é que a semana, para eles, tem 4 dias e o mês tem 7 semanas, totalizando ao longo do ano um total de 13 meses. O Rugby tá querendo interagir aqui no episódio. O Rugby é o meu gato. Um gato laranja que está passando aqui a todo momento. Então, a gente tem, nessa perspectiva, uma outra noção de tempo que não está alinhada com a nossa. Quer dizer que a noção de tempo iorubá está errada? Não, quer dizer que ela é diferente daquela em que a gente foi criados como pessoas que nasceram e cresceram e foram socializados dentro dessa temporalidade cristã, literalmente, depois de Cristo, no ano que temos agora de 2026. Então, se a gente consegue ter esse exemplo como um parâmetro aqui na nossa conversa, se o tempo não é o mesmo para todo mundo, imagina as noções em relação a corpo, em relação ao que é sexo. E tem discussões, inclusive, sobre sexo que dizem o quanto a noção que a gente tem de sexo também é socialmente construída e sexo também é uma construção social, não é puramente biológico como as pessoas imaginam. Então, aqui algumas coisas para a gente já começar a pensar e esquentando os motores do pensamento. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, além do que eu vou falar a seguir, que é o Além da Binariedade de Gênero, de Alok Vaid-Menon, este livrito aqui, que é escrito por uma pessoa não binária que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, não lembro, mas tem origem indiana, se eu não me engano.
E é uma pessoa que também tá no humor, enfim, faz stand-up, escreve, é poete, faz várias coisas. E aqui nesse livro tem alguns exemplos, pensando essa questão de tempo, território, cultura, sobre esse tema da não binariedade, né? E como existem outras culturas, para além dessa ocidental também, mais uma palavra para a gente trazer para o nosso vocabulário de discussão hoje, que se pensam a partir desse lugar que não é binário, essencialmente. Então, acho que é um pouco daí que a gente pode partir. Alguns elementos que eu acho que são bastante centrais em relação a essa perspectiva de construção, primeiro, do que é o binarismo. Então, para a gente pensar a não binariedade, a gente também tem que pensar o que é binário. Mas entendendo que, como a Locke vai dizer aqui, vai trazer, e aí, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente chama de Estados Unidos, desse país, existem povos que têm pessoas que são two-spirited, que seriam pessoas que têm dois espíritos. Então, são povos indígenas, né? Um povo indígena específico que entende que não existe só homem ou mulher. Existem as pessoas que trazem os dois espíritos, o feminino e o masculino, dentro de si. Então, pensando que já existe isso há muito mais tempo do que a colonialidade, a gente pode agora reconstruir um pouco esse parâmetro de como a história colonial se instaura. Então, quando a gente olha para o que a gente chama de Brasil desde 1500, né? Depois de Cristo, para situar. Tem um outro livro de Geni, que eu acho também muito bacana, que é o Descolonizando Afetos, em que Geni vai trazer pra gente todo o processo de constituição do que a gente entende como família, como monogamia, como parâmetros do que é uma vida civilizada a partir do processo da colonização e, em especial, da chegada dos jesuítas. Então, né, esses padres que vinham, que traziam a visão de uma perspectiva cristã, católica, sobre como as pessoas deveriam viver as suas vidas, né? E aí isso incluía alguns elementos. Primeiro, o casamento, né? Esse casamento que era, por essência, heterossexual, binário, e até hoje a Igreja Católica não permite, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, como possamos pensar aí. Antes disso, a gente também tem a coisa do batismo e tudo mais, mas uma forma final de garantir que você estava ali num espaço de civilização seria esse lugar do casamento, né? Então, essa humanização, esse lugar de você ter a sua alma salva, porque agora você vai poder construir uma família e viver de acordo com os preceitos e com as prescrições, melhor dizendo, daquilo que a igreja considera mais adequado. Então, de certa forma, a catequização ela vai proporcionar um primeiro processo do que a gente também pode chamar de uma fratura colonial. E aqui eu quero relacionar dois pensamentos. O pensamento que a gente viu no poema de Geni, em que ele fala sobre esse lugar de separação, né, da natureza e do homem, né, da humanidade. Tem especificamente uma parte que eu acho muito legal, que é da hierarquia do humano entre si e com os demais seres decorrem todas as violências. E tem um outro autor, que é o Malcolm Ferdinand, no... Ah, meu Deus! Pegando o livro aqui para eu lembrar o título certinho. Para uma ecologia decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, que é do Malcolm Ferdinand. Ainda estou terminando de ler esse livro, que é gigantérrimo. Mas tem um conceito bem interessante que o Malcolm Ferdinand traz, que é o de fratura. As fraturas coloniais que vão se instaurando à medida em que a gente tem o processo da colonização acontecendo, né? Então, essas fraturas, que seriam, de certa forma, quebras também na maneira de existir que estava estabelecida antes da chegada da colonização, elas vão desequilibrando o mundo, elas vão levando o mundo para um espaço de desorganização, de caos, enfim, de muitas quebras realmente em como as coisas estavam equilibradas e acontecendo antes.
Então, se a gente pensar essa questão da temporalidade também, nessa mesma terra que a gente está vivendo aqui hoje, em 2026, seria possível um outro modo de vida sem separação da natureza. Ele não é só possível como acontece, como existem diversos povos indígenas, diversas culturas que estão existindo e resistindo nesse território que a gente conhece como Brasil. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa outra possibilidade, o que impera como norma, o que impera como padrão, o que impera como aquilo que deveria ser seguido e vangloriado e, enfim, o bom exemplo, são os papéis bem marcados de gênero, esse casal cis, hétero, branco, como ideal de humanidade a ser alcançado, e também detentor de poder, porque se a gente for olhar a realidade do Brasil sobre quem são as pessoas que mais têm poder, que mais têm recursos, que mais têm dinheiro, que estão nos grandes postos de decisão, de tomada de decisão, no geral, são pessoas brancas, cis, héteros com alguma frequência, e que encarnam esse ideal que a gente tem desde a catequização. E aí entra toda a questão de gênero aqui, o que eu quero pensar junto com vocês. Se a minha preocupação é com usar saia, batom, fazer as unhas, etc., que são todos elementos de reafirmação dessa performance de gênero como mulher, por exemplo, usando esse ideal, essa perspectiva do ser mulher, eu vou me distanciando cada vez mais do lugar neutro do corpo como ser vivo, que antes de tudo precisa de água, ar, terra, e a natureza nesse processo vai então se tornando distante e uma mera produtora dos materiais que vão identificar este corpo binário. Isso aqui é um exemplo pensando a questão do feminino especificamente. Mas a gente pode pensar outros efeitos muito concretos também da binarização e os vieses de violência que ela vai produzindo, né? E aí eu consigo pensar eles muito relacionados ao lugar do masculino, que na nossa sociedade colonizada, enfim, catequizada, etc., se constrói, né, como justamente algo que está na mão dos homens, esse poder, essa detenção de quem pode decidir os rumos da sociedade. Então, alguns exemplos: a transfobia, as altas taxas de feminicídio no Brasil ao longo de 2025. A gente teve casos tenebrosos que aconteceram, que a gente pôde acompanhar. E essa concentração do poder em mãos masculinas ao longo dos séculos, né? Masculinas aqui entre aspas. Então, o que é a representação do masculino também, para a gente pensar aqui dentro da lógica binária? O que reafirma ser homem na nossa sociedade? É a busca pelo poder, o dinheiro, o aumento do ego a partir desse lugar, a necessidade constante de acúmulo. Muitas dessas pessoas, inclusive, explorando a natureza. Então, também existe esse ponto. Mesmo que hoje, por exemplo, as pessoas que mais tenham dinheiro no mundo, né, os grandes milionários, bilionários, sejam homens que trabalham, por exemplo, no ramo da informação, da tecnologia, tudo isso depende de recursos naturais, natureza, e aqui eu sinto que eu muitas vezes não posso falar pela natureza, assim, né? Então, tô trazendo aspas aqui, mas tudo que está na Terra para funcionar. A água, o vento, a própria Terra em si, enfim. Então, existe aí também um lugar de onde é que essa riqueza vai se construindo, se constituindo. E uma exploração, né? E uma exploração também dos corpos, né? Então, essa divisão, ela vai criando também a possibilidade de exploração de outros corpos. E aí a gente vê as dinâmicas de desumanização e o racismo e todos os elementos que também foram usados como narrativas para justificar o domínio. Se eu domino a natureza, eu também posso dominar corpos, eu também posso dominar pessoas e por aí vai. E, além disso, acho que vale também pensar o quanto o domínio dos corpos, que acontece a partir dessa perspectiva masculina de como o mundo deveria acontecer e desse acúmulo de poder que existe na mão desses homens e por aí vai,
também gera um lugar de impossibilidade de que as pessoas reflitam sobre as suas condições concretas de vida, porque a gente está num contexto de existência em que cada vez mais as pessoas têm menos foco na vida, porque estão trabalhando excessivamente, estão, quando não trabalhando, hiperconectadas em redes sociais e não conseguindo ter o mínimo de espaço de elaboração sobre qual é o seu real desejo de ocupação desse mundo. Quais são os lugares que a gente realmente gostaria de compartilhar e viver nessa terra e de que forma a gente gostaria de compartilhar e viver essa terra. Que também somos nós, enfim. E aí a crise climática eu acho que vem como o grande cataclisma, assim, disso tudo, que é ser justamente o momento em que não tem muita separação entre quem é homem, quem é mulher e quem é não binário, quem tem dinheiro ou não tem, porque ela vai atingindo todo mundo, em maior ou menor medida. Quem tem ar-condicionado tem mais conforto térmico, quem tiver o jatinho para ir para Marte vai para Marte, mas, ao fim e ao cabo, todo mundo, em alguma medida, vai sentir as dores dessa crise, vai sentir as dores dessa questão, né? E aí, o ponto específico do foco que eu estava trazendo tem a ver com outro livro que eu estava lendo, que eu quero comentar num futuro episódio, que é O Foco Roubado, do Johan Hari, que é um sociólogo britânico, que vai justamente pensar essas perspectivas de o quanto a gente está hiperconectado nas redes sociais, faz com que a gente não tenha o mesmo tempo de qualidade, de distanciamento da vida e de sublimação e de reflexão mesmo, para poder elaborar outras formas de existência, porque a gente está tão extremamente preocupados em ficar se atualizando do que está acontecendo no mundo de forma passiva e consumindo esses conteúdos, que a gente realmente não tem conversas genuínas sobre outros projetos de existência, né? E aí, a questão que eu quero trazer aqui, e acho que vale um parêntese dizer que não quer dizer que por essa divisão binária não existam mulheres e homens, obviamente, que têm uma perspectiva que se distancia dessa construção de vou acumular se fui socializado como homem, então eu quero mais dinheiro, mais lucro, mais domínio dos corpos, da natureza e por aí vai. E que mulheres, pessoas socializadas como mulheres, fiquem só nesse campo esperado da futilidade ou da reprodução social, né? Tipo, ter filhos ou ser dona de casa, etc. E não pensem, não sejam cidadãs ativas e promotoras de mudanças na sociedade positivas e voltadas para o bem comum. Não é sobre isso. Mas entender o quanto tá tudo muito interconectado. Essa lógica binária e essa perspectiva, né, de papéis estabelecidos, fez com que, por muito tempo, meninos, por exemplo, pessoas vistas como meninos, socializadas assim, não pudessem dançar determinados tipos de dança. Porque, isso é feminino, você não pode fazer isso. E aí, a expectativa de vida, né, dessas pessoas... não expectativa de vida, mas a qualidade de vida e a potencialidade de vida dessas pessoas é podada. Ela tem uma interferência direta e essas pessoas não vão viver isso, elas não vão trazer isso de bom e bonito pro mundo. O estético também é importante, não é só sobre a pessoa ir lá e fazer uma revolução social ou, enfim, a arte também é maravilhosa para que a gente se humanize, para que a gente esteja num espaço de uma relação mais sadia com o mundo, né? E a mesma coisa para meninas que não puderam jogar bola. Mas aí, se a gente vai olhar especificamente para a questão de gênero, quando a gente pensa mulheres e homens, essas duas caixinhas, ao longo da história teve todo um processo de luta para que pessoas socializadas, lidas, enfim, como mulheres, tivessem direito ao voto, minimamente. Então, se a gente não tem direito ao voto, a gente não consegue, como pessoa, né, ter a possibilidade de influenciar aquilo que vai ser colocado como pauta da agenda pública, para onde os recursos vão, a maneira como a rua vai ou não ser bem iluminada, como vai ou não ter creche para o meu filho para eu poder trabalhar, como vai ou não ter um programa nas escolas que paute a questão da desigualdade de gênero para os meninos serem melhores educados e saberem
que não se bate, que não se estupra, que, enfim, todas essas coisas. Então, acho que esse era um parênteses importante. Mas tendo a não binariedade, então, como uma ferramenta e uma possibilidade de elaboração teórica e filosófica e política e tudo que eu queria trazer para vocês nesse episódio, acho que o questionamento que me vem é que outros projetos de mundo a gente pode sonhar para além da binariedade. Porque a binariedade é um desses elementos, na minha perspectiva, que sustenta o colonialismo, que sustenta o capitalismo hoje, que contribui para a continuidade desses grandes regimes de dominação sobre os quais a gente continua vivendo em maior ou menor escala, a depender de quem você é, onde você vive, enfim. E acho que vale lembrar também aquela historinha clássica, né? Do que é sucesso na nossa sociedade, o que as pessoas esperam que a gente viva. Claro, existe o trabalho, existe você se formar na faculdade, mas tem aquela historinha ali nas entrelinhas que é esperada, que é que você se case, que você tenha filhos, que você tenha uma casa, que você tenha um carro e todas essas coisas. E isso também se constitui normalmente dentro da lógica binária. Ainda que pessoas, né, enfim, casais homossexuais hoje também busquem essa perspectiva, mas o quanto buscar só esses direitos civis, igualitários, enfim, é suficiente para a reelaboração do mundo. Então a gente está lutando para ter os mesmos direitos de estabelecer uma família que se feche em si mesma, que outras pessoas já fazem, já têm esse direito, né, garantido a partir do seu lugar de universalidade de existência como pessoas brancas, cis, hétero e por aí vai. Então é isso, assim, são muitas coisas, tudo em todo lugar ao mesmo tempo nesse episódio, muitas questões, várias, assim. E aí, pra fechar mesmo esse episódio, e realmente acho que é um episódio que dá muitos panos pra manga, eu queria compartilhar um poema meu que fala sobre o que eu sinto, o que eu penso quando eu reflito sobre ser uma pessoa não binária. Então, ele se chama Quando Eu Penso sobre Ser uma Pessoa Não Binária e diz assim: Eu me lembro da sensação de estar no mar de Salvador, em uma tarde de quarta-feira, no fim do dia, entregue, boiando, olhando para o céu levemente acinzentado. Eita, vamos começar de novo? Quando eu penso sobre ser uma pessoa não binária. Eu me lembro da sensação de estar no mar de Salvador, em uma tarde de quarta-feira, no fim do dia, entregue, boiando, olhando para o céu levemente acinzentado, com o corpo plenamente relaxado, em dúvida sobre até onde vai meu corpo e até onde ele se mistura com a água. Me sentir uma pessoa que não se restringe a um papel de gênero específico é como ser parte do mar, das plantas, da trilha do Jequitibá no parque que é meu vizinho, me ver nas montanhas de Bicoara, enquanto elas acenam para mim pela janela do quarto em que escrevo um livro sobre o amor incondicional por mim e mulheres negras. É como saber que boicetas, pessoas não binárias como um todo, travestis, borboletas e sussurros ancestrais têm mais a ver do que nos ensinaram. Me lembra de que sou um mistério ainda se desvendando. É pintar um quadro em que tenho cabelo azul, ares alienígenas, como sonhei enquanto dormia. Eu queria que mais pessoas se vissem assim, como parte da terra, dos mares, do ar. Obrigada, gente, por escutarem até aqui. Ou por lerem a descrição, né, a transcrição desse episódio. E a gente se vê no próximo. Beijo!